Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, de um tema até um pouco polêmico e que as pessoas acham muito complicado. Eu sou a professora Ângela e vou ajudar a descomplicar esse tema que às vezes fica aí te dando aquele suador. Vocês já pensaram o que eu estou falando, né? Superando o medo de apresentar o seu TCC. Você já parou para pensar quais os medos que você tem de falar em público? Por que você tem tanto medo de falar para outras pessoas? Já parou para pensar sobre isso? E outra coisa, com o passar do tempo, já você estando ali na faculdade, já estudando, já estando aí, vamos colocar no 9º período, porque lá no 10º você já vai apresentar o seu TCC e ainda você tem esses medos? A questão mais importante que a gente precisa falar hoje sobre o medo de apresentar um TCC é onde você vai canalizar esse medo. Porque o medo, ele não vai sair assim, ó, um passo de mágica, ele não vai sair. Mas você precisa pensar aonde você vai canalizar esse medo para que você possa usá-lo a seu favor e não contra você. Olha só que interessante. Nós temos lá no nosso subconsciente ou até no nosso consciente motivos que fizeram com que a gente tivesse medo de falar em público. Olha só, sabe qual é o maior adversário quando você vai falar em público? Você mesmo. Como assim? Não, você mesmo. Você acaba com tantos medos que você mesmo atrapalha a sua apresentação de TCC. Então, a gente pode assim, pensar no que me atrapalha para poder trabalhar sobre isso. Eu tenho só vou citar três situações que atrapalham, que trazem esse medo à tona. Primeiro deles é o bullying. Você já parou para pensar que quando você estava na escola, você era ridicularizado, você era com chacotas, as pessoas ficavam fazendo chacotas de você, falando que você não falava bem, que você falava baixo, que você falava rápido demais, ou que você falava muito alto. E aí aquilo foi tão forte em você, com tantas pessoas te criticando e fazendo aquele bullying, que você começou a ficar mais retraído. É uma possibilidade. A segunda possibilidade, que na minha opinião é uma muito ruim. E assim, eu não vou mentir, eu também tenho essa questão do medo. Medo do que as pessoas vão pensar. Eu fico aqui imaginando, o que será que vocês estão pensando enquanto eu estou falando sobre essas questões do TCC? Ah, será que essa professora tem conhecimento mesmo? Será que ela trabalhou realmente lá há mais de 10 anos no ensino superior? Será que realmente ela tinha aqueles alunos? Então, a minha cabeça também fica borbulhando com esse medo de que as pessoas vão pensar daquilo que eu estou falando. Então, a gente tem aí o bullying, que ele pode sim ocasionar medo, tá? Pode ser desde a infância. Nós temos aí também essa preocupação. A gente sempre se preocupa com o que o outro vai pensar da gente. E por fim, eu acho que esse aqui, todos os professores de metodologia científica ou que estão ajudando você a fazer um TCC e apresentar, vão falar que é um dos piores, a falta de preparo. A falta de preparo, ela acaba com você na hora da apresentação. Você vai ficar com medo, você vai ser tremedeira, porque você fica pensando, o que eles vão me perguntar? E se eu não souber? E se ele perguntar de tal situação que eu estou citando e eu não souber falar sobre aquilo? Mas você precisa entender o porquê é importante você escolher seu tema, fazer seu TCC, elaborar, pesquisar, escrever, se preparar, porque você participou de todas as etapas. Então, de repente, esse motivo não vai ser o seu motivo, porque você fez o seu trabalho, você está preparado perante uma banca examinadora para falar sobre o seu tema de TCC. E olha só, gente, a gente fala sobre isso e só de falar a gente fica imaginando assim, né? Na hora que eu for falar na minha apresentação de TCC, que eu tiver lá a banca examinadores, os meus colegas sentados lá no público e, gente, ainda leva, né, o pai, a mãe, só falta levar o papagaio, periquito, e aí o que acontece?
Todo mundo tá lá, uma plateia enorme, e você vai ter que falar para todo mundo. Dá uma tremedeira, um suador nas mãos, e você precisa se acalmar, porque você precisa apresentar o seu TCC com tranquilidade, sabendo o que você está defendendo perante aquela banca, para que ela entenda que você sabe do assunto que você pesquisou. Porque a banca está ali para exatamente isso, ela vai examinar o que você está falando. Ela não só examina o que está escrito, porque ela já leu o trabalho antes, ela também está examinando e observando, né? Observando, ouvindo o que você está falando, para ver se tem coerência, o que está escrito com o que você está falando. Isso é muito importante. Então, vou dar aqui para vocês 10 dicas, tá? A primeira dica, você vai elaborar um roteiro e vai estudar sobre esse assunto, tá? Então, eu vou falar para vocês que o roteiro ele precisa ter um cumprimento, você tem que cumprimentar a banca examinadora, né? Que às vezes é composta por 3 professores, às vezes tem mais, mas normalmente são 3 professores. Cumprimenta primeiro, normalmente tem um presidente da banca, você cumprimenta o presidente, cumprimenta os outros professores, depois você cumprimenta os seus colegas, né? Tem todo um ritual que você pode usar. Então, primeiro cumprimenta, né? Os cumprimentos. Depois você vai falar sobre o seu tema. Depois você vai falar sobre a justificativa, lembra? A justificativa é o porquê você escolheu aquele tema para você pesquisar. Depois você vai falar sobre o seu problema. Lembra da pergunta? Que pergunta eu elaborei, qual era o problema que estava me angustiando, o que eu queria, então eu vou falar do meu problema. Depois eu vou falar quais foram os meus objetivos da pesquisa, quais eram as hipóteses que eu achava que seria a resposta do meu problema, mas que depois da pesquisa, de repente, não é mais a resposta, já trocou as hipóteses. Lembra? Eu confirmo ou não confirmo as minhas hipóteses, pode acontecer isso também. Depois você vai fazer o quê? A fundamentação teórica, que são os seus autores que você pesquisou, né, o seu referencial. Depois você vai falar da metodologia, o método que você fez para coletar aquela pesquisa. E por fim, você vai concluir. Vejam que tem começo, meio e fim. Você precisa deixar isso bem claro, tópico por tópico, para que a hora que você for apresentar, você tenha um roteiro e a sua chance de se atrapalhar, de dar branco e o nervosismo aumentar, seja menor, porque você já tem um roteiro do que você vai falar, que tem começo, meio e fim. A segunda dica que eu dou para vocês, gente, elabora bons slides. Mas professora, o que é bons slides? Pelo amor, gente, não vai me colocar aqueles slides lotados de texto, tá? Não pode. Isso atrapalha, as pessoas às vezes querem ler o que está escrito e nem presta atenção no que você está falando, tá? E é importante. Ah, mas não, é importante, a banca precisa ouvir o que você está falando, ela vai analisar isso, tá bom? Então, elabore com imagens, com frases daquilo do roteiro que você já colocou. Então, com frases, você consegue chamar mais atenção, coloca alguma imagem que chama atenção daquilo que você está escrevendo, porque aí a pessoa assimila as palavras e as imagens. E isso é muito bom, porque acaba ajudando aquelas pessoas que gostam muito de ver e aprende vendo, né? Ajuda bastante no processo de aprendizagem. Gente, a terceira dica, pratique em casa. Aqui, gente, eu tenho muitas histórias. Quando nós estávamos lecionando, ministrando as aulas na metodologia científica, eu não conseguia ainda mensurar quantas alunas, mas eu tinha muitas orientandas. Normalmente, né, cada curso tinha aí 40, 50 alunos, às vezes tinha até 60. Faziam em dupla, então possivelmente eu teria ali mais ou menos uns 30 trabalhos monográficos. Desses 30, normalmente 15 ia ser meu, com certeza, ou mais, tá? Que acabava, como eu estava sempre com elas, acabava escolhendo mais enquanto orientadora. E aí, quando chegava nesse momento da apresentação, eu não podia deixar de fazer o quê? Ensaiar com elas. Eu ensaiava. A gente fazia esse roteiro, depois a gente ia treinar. Às vezes a gente treinava na faculdade, quando não dava tempo, que era muita gente e o tempo não era possível, eu levava elas para minha casa. E tem uma situação muito engraçada que aconteceu. Nós estávamos lá praticando e elas estavam fazendo todo o roteiro e de repente uma das minhas orientandas começou a rir. E eu comecei a falar, olha, a gente tem tempo, a gente está cronometrando o tempo. E ela não parava de rir. E aí então eu falei, mas o que está acontecendo?
Foi aí que ela me explicou que quando ela tinha um ataque de nervosismo, ela não parava de rir. Então nós paramos tudo, peguei uma água, dei para ela tomar, pedi para ela se acalmar. Aquela risada era uma risada que a gente também queria rir junto, mas depois não estava ficando tão engraçado porque ela não parava de rir. Vejam, ela teve um ataque de nervoso através de riso. Então, nós precisamos ter calma, então temos que fazer o quê? Praticar. Então, eu vou chegar, né, de repente, na frente de um espelho, vou falar. Hoje, a gente tem os celulares que a gente pode gravar e ficar ouvindo o que a gente falou, olhar como a gente está se comportando, a nossa face, né, o nosso jeito. Isso nos ajuda muito. E uma coisa que eu gostava muito depois que elas praticavam comigo, coloque alguém que você goste da sua família para que ele veja também você falando, para de repente ele goste do que você falou, que ele entenda o que você falou. Que se ele entendeu, então atingimos o nosso objetivo. Então, a terceira dica é pratique. Gente, sem decoreba, tá? Não é para você falar blá, blá, blá. Não é para fazer uma coisa também metódica, não. Faça com naturalidade, faça com espontaneidade. Lembra que você fez a pesquisa, você estudou, você elaborou, então você sabe o conteúdo. Pode até ficar nervoso, pode até dar branco, pode até dar gagueira, mas você sabe, tá bom? Qual é o quarto? Qual é a quarta dica? Observe o tom da sua voz. Gente, o tom da voz é primordial. Quando a gente está nervoso, qual é a primeira coisa que a gente tem tendência a fazer? Diminuir a voz, falar baixinho. Porque aí a pessoa não ouve. Aí se ele não ouve, eu não estou sendo avaliado. Então, você precisa treinar a altura da sua voz. Raramente tem um ou outro que faz o quê? Que eleva muito a voz, né? Normalmente nas minhas trabalhos, na hora desse momento que eu ia preparar os alunos para a apresentação, tinha vários casos, né? Alunos que falavam muito alto, alunos que falavam muito baixo, e a gente precisava orientar isso. Então, o tom da voz também é importante, porque as pessoas que estão ali ouvindo e assistindo, elas precisam ouvir o que você está falando. Então, o tom da voz, ela é importantíssima, tá bom? Qual é o quinta dica que eu daria para vocês agora? Seria vocês chegarem com antecedência no lugar, conhecer o local da apresentação, ver se o notebook está ok, pegar seu pendrive, testar, ver se está tudo ok, porque se não estiver, se o data show não estiver, né, projetando, se você não conseguiu fazer, de repente, o slide abrir, você tem que ter um plano B. E qual é o seu plano B? Hoje a gente tem muitos planos B, né? Nós temos aí, você pode salvar no seu e-mail, pode abrir lá, você pode ter o Bluetooth, você pode passar. Então, assim, não deixe de salvar no e-mail, não deixe de salvar, de repente mandar para um amigo, né? Hoje a gente pode mandar documentos no WhatsApp e ali no momento você fazer a conexão e conseguir abrir o seu documento que você precisa. Então, você tem o seu planejamento, chegou com antecedência no lugar, pelo menos com uma meia hora de antecedência, né? Foi lá, deu uma olhada no ambiente, testou os equipamentos de tecnologia, porque, gente, equipamento de tecnologia, quando você mais precisa dele, ele te dá um nó. Às vezes ele não funciona. Às vezes ele não faz daquele jeito que você está precisando. Demora para ligar, não funciona, não baixa o arquivo. E às vezes você não sabe nem por quê, mas acontece. Então é importante você estar meia hora antes, verificando os equipamentos, e se tudo der errado, você ainda tem o plano B para te salvar, porque imprevistos pode acontecer. Gente, qual é a sexta dica que eu dou para vocês? A sexta dica é que você assista outras apresentações. Que você ali, ouvindo a pessoa apresentar, ouvindo a banca perguntar, você vai ter noção do que está acontecendo, como é que acontece e vai diminuir um pouco a sua ansiedade. Me lembro que quando eu fui defender a minha tese de mestrado, eu não pude ir em janeiro porque eu tive um imprevisto no trabalho. E aí os meus colegas todos foram, a maioria deles foram, e eu fiquei para trás. Eu fui a retardatária, né? E quando eu fui em julho, um frio, e eu fui sozinha. Aí eu ficava pensando, meu Deus, né? Num país diferente, sozinha, nenhum ente querido. Aquela época não tinha celular assim para você fazer videochamada, né? Nada disso. Então, realmente estava sozinha. Mas
Eu cheguei antecipadamente, olhei, eu só conhecia a minha orientadora. Na banca eu não conhecia os outros professores, né, que estavam ali. Tinha alguns colegas ali que eu nunca tinha visto que estavam também assistindo a apresentação. Mas eu precisava manter o meu controle do meu nervosismo para que eu pudesse apresentar e pudesse fazer com que a banca entendesse o que eu estava querendo transmitir. Então, assistir outras apresentações é muito importante. A 7ª dica, respire fundo antes de falar. Parece uma coisa tão boba, né? Fala assim, mas manda eu respirar. Gente, é muito importante. Se você fizer 2 respirações profundas e expirar, parar, o nosso cérebro, ele ajuda, esse exercício, ele inibe a liberação de adrenalina e faz a gente o quê? Oxigena o sangue e faz você ficar um pouco mais calmo. Então, se você faz essa inspiração e expiração 2 vezes de forma bem profunda, te ajuda a acalmar. E isso vai dar um resultado muito positivo no combate, na verdade, no combate aos efeitos da ansiedade. Porque se você já tem alguma resquícios de ansiedade, a apresentação pode te gerar maior ainda. Então, essa dica de respiração ela é muito importante. A 8ª dica é beber água, tá? Tá até aqui água aqui, ó, para mim beber também. Beber água. Professora, mas beber água? Às vezes você pode beber água e se você levar um copo lá na hora da apresentação e deixar, né, se tiver uma mesa, com certeza vai ter uma mesa que você vai estar apresentando, você não é nada deselegante não, tá? De você pegar, beber um pouquinho da água, não tem problema nenhum. Porque às vezes você tá ali apresentando e até a temperatura do ambiente faz com que você fique com a boca o quê? Seca, a garganta começa a raspar, você começa a engasgar, as palavras não saem e a água hidrata. E ela hidratando, você consegue manter seu volume de voz, consegue manter a sua boca hidratada e sua fala sai melhor. Então, uma dica tão boba, né? Mas tão importante para a hora que você estiver apresentando o seu trabalho de TCC. E por a 9ª dica que eu daria para vocês, não fique que nem uma pedra no lugar. Movimente-se. Professor, eu vou ficar andando para lá, para cá, para lá, para cá. Não, nada disso. Nada de ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá. Existem tiques, né? Você sabe que cada um de nós temos um tique. O meu tique é falar com as mãos, vocês já perceberam, né? Eu tenho um tique que é falar com as mãos. Aonde eu estou, eu tenho que me controlar para não falar com as mãos. Mas tem pessoas que têm tique de andar mesmo. Mas aí você tem que controlar para que esse andar não fique exagerado. Então, movimentar é importante porque ela combate o estresse. Você está estressado, você anda, se movimenta, oxigena o cérebro. Oxigenou o cérebro, baixa a sua ansiedade, baixa a adrenalina. Então, assim, dá uma andada, voltar, se virar para a banca, voltar, se virar para os colegas, voltar. Essa movimentação ajuda você a baixar essa adrenalina e essa ansiedade que está quase te matando na hora que você está ali apresentando o seu trabalho. Mas se você seguiu as dicas até agora, com certeza a sua ansiedade já está menor. Você vai conseguir apresentar de forma muito tranquila e com certeza com um conhecimento de que você consegue sim fazer a sua apresentação. E qual seria, gente, a nossa 10ª dica de como apresentar o seu TCC? A minha 10ª dica, que eu acho assim muito legal, e eu usava isso e uso isso, é manter o pensamento sempre positivo. Puxa, isso é importante? É. Porque às vezes, com toda a nossa bagagem de bullying, né, toda a nossa bagagem de cobrança, nós nos cobramos, nós somos os piores cobradores, nós nos julgamos o tempo todo, nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar da gente. Então, essa pressão que muitas vezes nós mesmos criamos, faz com que a gente crie um monstro dentro de nós, que o medo de falar em público se torna às vezes até insuportável. Tem gente que tem até ataque, desmaio, branco, e se você não fizer um trabalho, você não vai conseguir. E, gente, eu já vi faculdades negarem o diploma, o certificado de conclusão de curso, porque não apresentou o TCC. Então, apresentar o TCC é importante. Então, se a faculdade tem uma regra que é escrever, né, elaborar o TCC e depois apresentar,
você vai ter que fazer um trabalho, um treinamento, né? Se fazer... Essas dicas aqui são vamos dizer assim, as principais, mas você pode usar outras técnicas também. Mas essas aqui com certeza vai te ajudar já muito a diminuir esse nervosismo. Então, pensamento positivo, gente, vamos lá. Eu não posso ficar assim, gente, eu não consigo, não dou conta, eu tô muito nervoso, jamais vou conseguir. E se eu chegar lá na frente, começar a falar, e o orientador ficar me olhando com aquela cara de ponto de interrogação e eu ficar mais nervoso ainda? O que eu faço? Então, não fique tendo esses pensamentos. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer assim, ó. Eu consigo, eu pesquisei, eu li sobre esse tema, eu fiz pesquisa de campo sobre esse tema, eu entrevistei pessoas, eu estudei o caso, eu parei para escrever, eu treinei sobre esse assunto, eu vou conseguir, eu vou lembrar, porque eu consigo, porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Gente, pode ter certeza que cada etapa dessa que eu falei para vocês, cada dica dessa, ela conta muito e ajuda muito, para que você possa, então, ter uma boa apresentação, sair ali, né, terminando a sua apresentação, ganhando ali depois, posteriormente, o seu certificado e quem sabe até tirando ali, né, um diploma, né, na hora da sua apresentação, uma nota com louvor, né, uma nota com louvor é uma nota máxima, aonde a banca examinadora, além de achar o seu trabalho sensacional, que você fez um bom trabalho, a sua apresentação também culminou naquilo que está escrito, naquilo que você falou. Eu não posso, gente, escrever algo e falar algo totalmente diferente. Eu tenho que escrever e falar aquilo que eu escrevi. Então, é muito importante que a apresentação você tenha o quê? Segurança. Eu preciso ter segurança naquilo que eu falo. Eu preciso ter conhecimento naquilo que eu falo. E se essa ansiedade, esse nervosismo, eu use técnicas para me acalmar, baixar esse nervosismo e então eu fazer uma boa apresentação. Me lembro então que no dia da minha apresentação, chego lá antecipadamente, todo mundo ali sentado, eu começo a falar e pensamento positivo, não, vou dar conta, vou conseguir. E na hora das perguntas, o pessoal falava tudo em espanhol. E aí eu vou ter que entender, calma, eu vou conseguir. Aí eu só pedi para eles falarem um pouquinho mais devagar para que eu pudesse entender a pergunta e pudesse respondê-la. Então, eles fizeram mais devagar, eu consegui responder. E, gente, quando acabou, parece que tinha tirado um peso de mim. Eu fui lá fora, no pátio, e eu sentei e eu chorei muito, porque daí toda aquela minha adrenalina, ela tava dentro de mim e eu precisava extravasar. E aí depois que eu tinha chorado muito, que eu fui ligar para casa e contar para todo mundo que eu tinha conseguido fazer a minha defesa de mestrado. Então assim, tem muitas pessoas que vai dizer assim, professora, eu não vou dar conta de falar. Eu tenho muito nervoso, eu tenho muitos tiques, mas trabalhe. Né? Você é capaz sim, você consegue sim apresentar. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos barreiras, mas nós precisamos derrubar essas barreiras, descomplicar aquilo que parece tão complicado. Né? Às vezes para umas pessoas, nossa, é tão fácil para o fulano, ele vai lá na frente, ele fala. Por quê, gente? Tem uma coisa que vocês precisam pensar. Pensa aqui comigo. Se você estiver lá para o segundo período, o terceiro período ainda da faculdade, você vai ter momentos o quê? De apresentação de trabalho. Então, se você já tem uma dificuldade, não fica passando esse trabalho pro colega não, tá? Ah, não, vai você, tá? Vai você, que você sabe falar melhor, eu já não sei falar, deixa, vai você, vai você. Só que isso, gente, faz com que o colega desenvolva e você desenvolve menos. Então, já vai praticando. Não, eu vou falar também, nem que for um pedacinho. Nem que eu for pra lá suando a mão, meu suor no rosto, as pernas tremendo, mas eu vou. Então, já vá trabalhando para a hora que chegar no seu momento de apresentação de TCC, você já passou por alguns pontos, né, para algumas apresentações, e isso fica um pouco mais rotineiro, um pouco mais comum do seu dia a dia, de ir lá para frente, fazer essa apresentação e não ter tanto esse medo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aí preparem uma boa apresentação, ensaiem, falem bem, que eu tenho certeza que vocês vão tirar aí ótimas notas, vão passar aí, vão terminar sua graduação e vão tirar o seu certificado. Um abraço e até o próximo.